analisar, digamos assim, ou responder que o que me salva é a obediência. E eu vou tentar mostrar para vocês que o que salva é a obediência. Eu sei que a obediência em si, ela traz diversas outras bênçãos. Ela nos afasta de problemas, ela dá testemunho para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, sobre o povo cristão, enfim. Mas o meu foco hoje é falar sobre a obediência como reflexo da salvação. E então vou começar com Mateus. Outra coisa, irmãos, como eu vou ler bastante palavra da Bíblia, e vocês não precisam abrir a Bíblia de vocês, se vocês quiserem que eu faça um resumo de todos os capítulos, todos os livros que eu vou ler aqui, vocês botem no grupo amanhã que eu faço um resuminho e jogo, tá lá, certo? Vou começar com Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então essa é a última palavra, é a última ordem que Jesus dá aos discípulos antes de subir aos céus. E é conhecido como a grande comissão, ou o ID que Jesus determina. Obrigado, Bárbara. Em resumo, irmãos, Jesus dá duas ordens para a gente, nessa questão do discipulado, fazer discípulos. Um é batizar, e o outro é ensinar a guardar todas as coisas. Lógico que a palavra guardar, ela tem tudo a ver com obedecer, né? Guardar, o que é? Guardar é ouvir, reter e praticar. Então, é sinônimo também de obedecer. Então, Jesus dá essa ordem: batizar e ensinar a que obedeçamos todas as coisas. Por que Jesus manda obedecer? Porque Jesus sabe que a obediência tem a ver com salvação. E para a gente chegar nessa conclusão, a gente tem que olhar para o princípio, lá para o começo da Bíblia. Como que o homem se afastou de Deus? Lá no Jardim do Éden, em Gênesis, por causa da desobediência. Enfim, todos conhecem a história. Deus, existia uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do Éden, e Jesus falou: vocês podem fazer todas as coisas, menos comer dessa árvore. E aí, o que o homem e a mulher fizeram? Foram lá, desobedeceram a ordem de Deus, e com isso entrou, por meio da desobediência, a maldição, e com a maldição entrou a morte. Então, na verdade, a desobediência, Deus quer nos mostrar que a desobediência gera morte, a morte espiritual. Em Romanos, mas Deus teve um plano para nos libertar disso tudo. Olha o que diz em Romanos. Romanos 5:19. Está assim: porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então é a desobediência, na medida em que nos afastou de Deus, a obediência de Jesus, ela nos restaurou com Deus. Mas não é porque Jesus foi obediente, e obediente até o fim, obediente até na morte, e morte de cruz, como diz Paulo, não é porque ele foi obediente que nós não precisamos mais obedecer. Recai sobre nós ainda o dever de obediência sobre todas as coisas, porque ainda podemos cair na tentação, ainda estamos submetidos à maldição da desobediência. Olha lá o que diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas Paulo está falando aqui para pessoas que já conheciam o Evangelho, tá? Mas temo que,
Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, não é porque Jesus fez o sacrifício por nós que nós não devemos mais obediência. E como que se dá essa obediência? Lá em Romanos 15, 18. Vejam, irmãos. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavras e obras. Então a obediência, ela se dá por palavras e por obras, não apenas por palavras, quero enfatizar isso, mas por obras também. Para ilustrar isso, existe aquela passagem, eu não sei em que livro que está, eu já falei aqui que eu não guardo muitos livros, os capítulos, o Paulo, o pastor, o Everaldo, que são bons nisso, se puderem me ajudar, mas existe aquela parábola que Jesus conta assim, que tinha um pai que tinha 2 filhos, e falou para um deles, vá trabalhar na vinha. Aí um falou, tá bom, eu vou, e não foi. O outro falou, eu não vou, mas depois pensou um pouco e foi. Ou seja, pela palavra, um falou que iria obedecer, e o outro falou que não iria obedecer, mas pela obra, um obedeceu e o outro não obedeceu. Mas quem que obedeceu de fato? Foi o que falou ou o que fez? O que fez. Então, o que mostra a nossa fé é a nossa obediência, não apenas a palavra. Na verdade, as obras, elas confirmam a obediência. E aí podemos nos perguntar, mas o que devemos obedecer? E está lá então em Romanos, capítulo 10, verso 16. Está assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então o que Paulo está dizendo aqui? O que devemos obedecer? O Evangelho de Cristo. E para isso, para que a gente consiga obedecer o Evangelho de Cristo, aí a gente tem que se perguntar, tá, Deus quis falar com a gente, quis deixar a mensagem? Sim, cadê a mensagem? Aqui. Por isso que a leitura, a gente tem que saber o que a gente tem que obedecer, conhecer a lei de Cristo, para que a gente possa obedecer e assim agradar a Deus. E isso é tão sério, irmãos, que lá em Efésios, capítulo 2, nos versos 1 a 2, fala que antes da gente conhecer a Jesus, a gente é chamado de filhos da desobediência, olha lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, aquele que está submetido ao pecado é chamado de filho da desobediência. Mas, de outro lado, lá em 1 Pedro, verso 1, capítulo 14, diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, quando a gente conhece a Jesus, somos chamados de filhos da obediência. Então, o crescimento espiritual, irmãos, e o processo de santificação, ele tem muito a ver com obediência, mudar a forma de pensar, para não mais pecar, não mais satisfazer os desejos da carne, mas sim a vontade de Deus. E é por isso que Jesus falava muito,
próprio João Batista também, antes dele, falava: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Na verdade, a palavra eu já falei aqui, ou numa célula, não me lembro, mas eu já falei que a palavra, que no grego, em original, para arrepender, é metanoia. E metanoia significa mudança de pensamento. Então, na verdade, Jesus está falando: mudem a forma de pensar, mudem a forma de pensar. Parem de obedecer ao pecado, obedeçam a minha palavra. Obrigado, irmão. Lá em Pedro, olha o que diz. 1 Pedro, verso 2. Eleitos, só um minutinho aqui. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, a palavra para aqui tem um significado de que Jesus nos escolheu, nos elegeu para a obediência. Ou seja, a finalidade da eleição, a finalidade de que Jesus nos escolheu é para que sejamos obedientes. Então, a obediência é o propósito da salvação, e a salvação é o propósito da obediência. E olha que interessante também, irmãos, está lá em Hebreus, capítulo 5, verso 9. Falei que eu ia ler bastante da Bíblia hoje. Diz assim: e sendo ele consumado, falando de Jesus, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, eu poderia aqui citar diversos outros versículos bíblicos que relacionam a salvação com a obediência. E aí a gente pode se perguntar: tá, mas a salvação não vem pela fé? Sim, a salvação vem pela fé, mas há uma ligação estreita entre fé e obediência. A obediência é um retrato da fé. É como se a gente botasse a fé na frente do espelho e a imagem que a gente estivesse vendo do outro lado fosse a obediência. Um é reflexo do outro, um está associado ao outro. Não existe fé sem obediência, e não existe obediência sem fé. A obediência é uma expressão da fé, é um reflexo dela. Tanto é que Paulo fala muito sobre, ele usa essa expressão, a obediência da fé. A obediência da fé, lá em Romanos, que é um tratado sobre justificação, salvação. Paulo fala muito da obediência da fé. E como fé, a gente então pode subdividir a fé em 3 expressões, em 3 desdobramentos. A fé como confissão ou como batismo, de acordo com a ordem de Jesus, que é a própria palavra, lembra? Por palavras e obras. Então, o batismo é uma expressão da fé. Temos a segunda expressão da fé, que é a visão. Qual que é o conceito de fé? Eu não gravo assim exatamente, literalmente, mas é mais ou menos assim: fé é a convicção das coisas que esperamos e que não vemos, e a certeza daquilo que esperamos. É mais ou menos isso. É isso, né? Exatamente. Então, a fé nos dá uma visão sobre aquilo que a gente não vê. Então, no aspecto espiritual, a fé, ela nos dá essa visão, mas a fé também é manifestada por obras. Então, batismo, visão espiritual e obras. Sobre isso, Tiago, capítulo 2, até eu vou ler um pouquinho mais, versos 14 a 24, diz o seguinte, é uma passagem bem conhecida de Tiago, 14 a 24. Meus irmãos, que aproveita
se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tiago não está falando aqui, irmãos, de obras de caridade. Ele está dando um exemplo e não um conceito de obras. Ele está falando de uma obra derivada da fé, uma obra que confirma a fé. Só para dar um exemplo, irmãos, vamos supor que você vê, estamos na rua e vem uma pessoa, um morador de rua, pedir dinheiro para ti, porque está com fome, enfim, por qualquer motivo, e você dá a ele esse dinheiro, quantia que for. Irmãos, vai passar um dia, se essa pessoa, ela vai continuar na rua. Se você der 50 mil reais para uma pessoa dessa, só com um exemplo, uma pessoa que não tem Jesus, que vive numa condição assim, em pouco tempo, irmãos, eu garanto que ela vai voltar para a mesma condição que ela estava. Mas, se além de darmos a ajuda, se além de fazermos a obra, a gente apresenta Jesus a essa pessoa e ela aceita, em pouco tempo, irmãos, o Espírito Santo vai começar a falar para ela que ela tem que mudar. E aí, ela com uma vontade sincera de mudança, daqui a pouco ela consegue um emprego, e ela com Jesus no coração dá o melhor nesse emprego. Passado um tempo, o patrão viu que é uma pessoa confiável, que está dando tudo de si. A pessoa começa a ganhar um pouco a mais. E aí, antes, aquilo que ela fazia enfim, usar álcool, beber, usar droga, ela não gasta mais dinheiro com isso. Essa pessoa que entende o que Jesus fez por ela, ela começa a guardar o dinheiro. E daqui a pouco ela já está morando num lugar melhor, porque ela não gasta mais. Passado um tempo, ela quer se aprimorar naquilo que ela faz. E ela pode vir fazer um curso. O Brasil dá N oportunidades para quem quer fazer curso. Tudo de graça. E aí ela arranja uma pessoa para estar do lado com ela. A pessoa também traz recursos. E quando ela vê aquela condição de miséria em que ela estava, Deus supriu muito mais do que só um material. Então, o que são as obras, de fato? É dar esmola ou apresentar Deus para a pessoa? Apresentar Deus é muito melhor. Isso sim é obra. Então, não é a caridade em si, não estou criticando, às vezes é necessário. Não é a caridade em si que são as obras, mas é as obras da fé, a obra de trazer a pessoa para Cristo. Isso sim é obra, porque a fé sem obra também ela é vã, né? Porque até
a palavra que diz, até os diabos, até o Satanás tem fé em Deus, sabe que Ele existe, mas a obra a gente não vê nele, só a obra ruim. Lá em 2 Efésios, irmãos, Efésios capítulo 2, que é melhor dizendo, versos 8 a 10, diz o seguinte, 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, obras também significam obediência, e lá no verso que eu li o anterior, diz que Abraão foi justificado pelas obras. Imagina se Deus tivesse aparecido para Abraão, tivesse falado para ele sair da terra da parentela dele, para uma terra que ele desconhecia, tivesse falado para Abraão entregar o filho dele como holocausto, e Abraão tivesse falado o seguinte: tá bom, Deus, eu sei que tu existe, afinal de contas eu estou te escutando, mas isso daí que tu está me pedindo já é demais. Abraão teria sido justificado? Não. O que justificou Abraão? Foi o que ele fez, foi a disposição dele em obedecer aquilo que Deus falou, não somente a fé, o acreditar. O acreditar, como já foi dito, até Satanás acredita, mas é acreditar com a obediência, de ter a disposição de fazer aquilo que Deus está pedindo, como Abraão fez. Que interessante, irmãos. Em Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz o seguinte: e por que, Jesus falando, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Na verdade, Jesus está falando, por que me chamais Senhor, Senhor, e não estáis me obedecendo? E aqui a palavra Senhor no grego é Kyrios, que quer dizer amo, é dono de um escravo. Então, o que Jesus pede é para que a gente obedeça a Ele, assim como um escravo obedece ao seu Senhor. Esse é o tipo de obediência que Jesus nos chama. Então, se a salvação é para aquele que faz de Jesus o seu Senhor, o que demonstra o senhorio é a obediência ao Senhor. Em Romanos 16 a 18, fala o seguinte: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Aqui também, Paulo está falando para alguém que já conhecia Jesus, para um povo, né, os romanos que já conheciam Jesus, e ele diz, vocês têm que escolher quem que vocês vão obedecer, ou ao pecado, ou a Jesus, porque alguém a gente vai obedecer, e ele está dando uma ordem para que a gente tem que escolher, e que essa obediência, ela não se dá apenas no momento que a gente conhece Jesus, do batismo, de falar, repetir as frases, mas ela se dá durante o caminho, durante toda a caminhada que a gente tem com Jesus, aqui na nossa vida, até o final, porque é certo, como eu já li aqui também para vocês, que podemos sim se perder na caminhada. Então a obediência, ela é exigida no início, no meio, para que no final a gente tenha a vitória e a salvação. Mas aí a gente passa a conhecer, a gente passa a ler a Bíblia, a gente passa a conhecer o Evangelho, e a gente pode cair no comodismo.
Porque a gente pode achar que a obediência é vir ao culto só ao domingo, ou vir às células na quarta, ou só dizimar, ou orar em casa. Não, obediência não é só isso, irmãos. Tanto é que, olha o que está escrito lá em 1 Samuel 15, versículos 22 a 23. Porém Samuel disse, está falando, acredito, para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, em outras traduções está, e a obstinação, é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Lógico que eu não estou falando que fazer esses atos exteriores de adoração a Deus é errado, não. O problema é achar que isso é o suficiente, que isso, somente isso basta para que obedeçamos a Deus, porque está muito claro que Deus prefere a nossa obediência à nossa adoração. E nessa passagem de Saul, o interessante é que Saul, ele fez o que fez, ele desobedeceu a Deus. Só para contextualizar o que a história de Saul, bem rapidinho, Deus pediu para Saul entrar num determinado povo e, se eu não me engano, a ordem era matar todo mundo, inclusive os animais, e Saul reservou, não matou um novilho gordo, porque ele queria entregar esse novilho como um holocausto a Deus. E aí Deus falou essa frase: não, porventura eu tenho mais prazer em adoração, em holocausto, do que a obediência. Interessante é que Saul fez com boa intenção, aparentemente. Então, assim, as boas intenções só não bastam. O que é importante é obedecer, falar a verdade, ser fiel, doa a quem doer. Deus vai prover se você obedecer, porque a boa intenção não basta. Às vezes a gente faz um pecadinho, uma coisinha errada, não, mas a minha intenção é o certo. Mas Deus não se agrada disso, está muito claro aqui. Então, irmãos, a melhor e a maior característica do cristão é a obediência. Tanto é que Jesus fala o seguinte: aquele que tem meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aí vem a pergunta: mas dá para obedecer? Bom, Deus não exigiria que a gente obedecesse se isso fosse impossível. Se fosse impossível que Deus obedecesse, que nós obedecêssemos às leis de Deus, e Ele mesmo assim exigisse isso de nós, seria uma injustiça. Concordam? Então, é possível que nós obedeçamos sim, pois a graça de Deus, ela nos capacita, e eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, para a obediência, mesmo num padrão mais elevado, num padrão moral maior do que o padrão da lei. Lembram que no padrão da lei, da antiga aliança, a ordem era: não adulteres. O que era o adultério? Era você praticar o ato contra o seu cônjuge, com outra pessoa. Jesus fala: se tu pensar no teu coração, tu já está praticando adultério. Qual que era a ordem do Antigo Testamento? Não dê falso testemunho. Se a gente for ao pé da letra, falso testemunho só pode dar quem é testemunha, ou seja, perante um juiz. Não, Jesus fala, não podemos mentir para quem quer que seja. Para quem quer que seja. No Antigo Testamento, por muitas vezes, Deus mandou
matar os inimigos. E o mesmo Deus, depois, na nova aliança, num padrão moral mais elevado, fala: ore pelos seus inimigos. Então, o padrão moral de Jesus, o padrão moral da graça, é muito mais elevado do que o padrão moral da lei. Mas Deus, Jesus, através da sua graça, Ele nos capacita para que a gente possa obedecer. Lá em João 8, a passagem da mulher adúltera, Jesus fala o seguinte: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra, não é assim? Aí a palavra diz que todos foram se retirando, primeiro os mais velhos. E aí o que Jesus fala? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Então primeiro, olha o que a graça faz de Jesus. Porque Jesus poderia apedrejar a mulher. Primeiro pela lei. A lei mandava que a mulher pega em adultério, que fosse apedrejada. E segundo, porque ele não tinha pecado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não tinha pecado, então ele poderia apedrejar. Mas a graça de Deus, a graça de Jesus, o que ele fala? Teus pecados estão perdoados. Não é isso que ele fala? Vá e não peques mais. Então ele está dando uma ordem, e essa ordem é, não sei se eu estou sendo muito técnico aqui, mas exequível. Deu para entender? Essa ordem é exequível. A gente pode, nós temos a capacidade de cumprir as ordens de Jesus, através da graça. Então, vou ler aqui, irmãos, o que eu escrevi. A graça de Jesus nos oferece não apenas um reposicionamento, uma metanoia, uma mudança de pensamento para parar de pecar, mas uma capacitação para tanto. Então, quem alcançou a graça não pode mais viver numa vida de pecado, de desobediência. Se a lei, se a ordem, se o medo da sanção, da pena da lei não foi suficiente para mudar o coração do homem, a graça é. Então a lei não oferecia salvação, ela mostrava a nossa inclinação para o pecado. E a lei também não transformava ninguém. Tanto é que tinha necessidade de fazer a remissão dos pecados ano após ano. Então já se sabia que o homem ia pecar de novo, porque a lei por si só ela não conseguia transformar. Mas a graça de Deus não apenas perdoa os pecados, mas nos capacita para não mais pecar. E tirando aqui um conceito que o pastor Luciano Subirá trouxe de graça, ele até tem um livro, é graça, alguém sabe? Graça transformadora, é isso? Graça transformadora? Ele diz que graça não é apenas favor imerecido, ou seja, eu recebi aquilo que eu não mereci, que é o que Jesus fez por nós, nos salvou mesmo a gente não merecendo. A graça também é isso, mas graça, diz o pastor Luciano Subirá, também é força capacitadora, força que nos capacita e nos empodera, nos revigora para vencer a tentação do pecado, porque como já foi dito também anteriormente, há um mundo espiritual, irmãos, ao nosso redor, nos tentando, porque nos conhece, para que a gente peque. Mas a graça de Jesus, e a palavra diz que não há tentação, o que é? Não há tentação que não possamos resistir. A palavra fala isso, que não há nenhuma tentação da qual não possamos resistir. Então toda vez que pecamos, se não há tentação da qual não possamos resistir, de quem que é a culpa? É de Satanás ou nossa? Nossa, porque a gente pode resistir mediante a graça, não por esforço próprio, mas mediante a graça de Jesus. E nessa área de tentações, é importante dizer que cada um tem a sua dificuldade maior. Tem irmãos que são viciados em pornografia, adulteram no coração, tem irmãos que têm coração duro, tem irmãos que mentem,
tem irmãos que gostam de julgar. Então, cada um tem a sua área onde a graça de Jesus precisa ser trabalhada. Todos nós, assim como eu, todos nós temos essa área em que Satanás nos conhece e vai nos tentar, e que por isso precisamos resistir com mais força. Em Atos, já estou indo para o final, irmãos. Em Atos, capítulo 5, verso 32. Diz uma coisa bem séria. 5:32. Diz o seguinte: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo também, a gente acessa o Espírito Santo e a graça através da obediência. Então é um ciclo. Quanto mais obediência, mais a gente recebe. Quanto mais a gente recebe, mais força a gente tem para obedecer. Então, precisamos dar um passo nesse sentido de obediência e começar a obedecer, porque quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente fala que somos falhos em qualquer área e a gente confessa isso para Deus, a palavra fala que a graça nos capacita para vencer a tentação, para que a gente possa obedecer, para que a gente possa ser levado pelo caminho da salvação. Então, se o homem não podia obedecer à lei por causa da nossa natureza pecaminosa, a graça vem trazer a mudança no homem para que possamos cumprir a exigência da lei de Cristo, que é a obediência. Então, o que a lei não podia fazer, a graça vem transformar e resolver. E já terminando mesmo, irmãos, olha que sério que é isso. O que diz nessas duas passagens aqui? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Diz o seguinte: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Consta assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara, de que a salvação é para aqueles que não apenas reconhecem Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas para aqueles que o obedecem, que os tornam como Senhor, como um amo que fala, vai, e a gente vai. De outro lado, a Bíblia também é muito clara que o julgamento, o juízo de Deus, ele vai se impor sobre os que não obedecem. Então, irmãos, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Se você tem alguma área que você tem dificuldade em obedecer a Deus, assim como eu tenho, eu quero orar por ti, irmãos. Eu quero orar para que nós, como igreja, como corpo de Cristo, possamos juntos superar as tentações e caminhar em direção à salvação. Certo, irmãos? Fechem os olhos. Vou fazer uma oração. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos e que tivemos de ouvir a Tua palavra. Senhor, reconhecemos, Jesus, que somos pecadores e que precisamos da Tua graça para sermos salvos. Reconhecemos, Jesus, que sozinhos não conseguimos obedecer a tudo aquilo que o Senhor pede a nós. Então, em nome de Jesus, venha com a Tua graça sobre a vida de cada um aqui, Jesus, e sobre a minha vida também, para que podemos caminhar em direção ao Evangelho da salvação. Que a Tua graça nos capacite, Jesus, para que venhamos a Te conhecer as Tuas ordenanças, conhecer aquilo que o Senhor nos pede, que tenhamos a Tua força capacitadora para seguir em Teus caminhos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.